Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição é a lição 4. Deus é triuno. Olha, pessoal, primeiro trimestre de 2025. Em defesa da fé cristã, essa revista. Aula 4. Deus é triuno. Lição 4. Deus é triuno. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Biblicamente, a Trindade existe. E o que é Trindade? A palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Trindade é bíblica. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Leia na sua casa. Portanto, ide, ensinai, batizai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus quem falou que a Trindade existe. Verdade prática. Deus, desde a eternidade, Deus é Pai. O Filho e o Espírito Santo são a verdade em toda a Bíblia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma verdade bíblica. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu sou professor de teologia há 25 anos. Eu estou aqui na escola, os livros estão aqui, Eu sou autor e escritor de diversos livros teológicos, dou aula teológica há 25 anos no estado de São Paulo e já temos alunos em quase 20 países e 27 estados brasileiros. Já formei mais de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Portanto, eu ensino a Bíblia há muitos anos, tá? Então, a Trindade é bíblica, meu irmão. Ela existe. É uma aula de teologia que eu dou. Pneumatologia, a doutrina da Trindade. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do primeiro período apostólico reconheciam que Deus é triuno. O que é Deus triuno? É Deus em três pessoas. Ou seja, a doutrina da Trindade. Quando fala triuno, significa trindade. É diferente de unicismo e trinitarismo. Triteísmo, melhor dizendo. Tem unicismo, triteísmo e trinitarismo. A Bíblia é trinitarista. Ela crê em Pai, Filho e Espírito Santo. A forma humana de nós expressar é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes de existir a terra, o homem, não era assim. Era Elohim, a palavra e o Espírito. A Trindade era essa lá no céu. Elohim, Deus. A palavra, Cristo. E o Espírito Santo. Então, a palavra triuno é Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Ela é um termo técnico que foi criado, porém a Trindade existe. A Trindade existe e está na Bíblia. Só não em si o termo Trindade, a palavra em si, Trindade, você não encontra na Bíblia. É igual assim, meteoro, é uma palavra técnica, mas na Bíblia está estrelas, estrelas do céu vão cair. É expressão idiomática. Então, os cristãos do primeiro século, eles eram triuno. Eles creem num Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade no monoteísmo judaico-cristão. A Bíblia apresenta a Trindade em três pessoas em uma só divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então tem três deuses? Não, é um Deus. Então Trindade é a união de três pessoas em uma só divindade.
Então, é três deuses? Não. É um Deus em três pessoas. É igual ao casamento. O casamento são duas pessoas, mas uma carne só. Entendeu? Então, a trindade é bíblica. Deus falou, após o homem pecar, eis que o homem é como um de nós, na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então não é um Deus, uma pessoa, como diz o unicismo. O unicismo diz que existe só uma pessoa, que se manifestou em 3 vezes. O unicismo é uma heresia. Eles crêem que o mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que desceu na cruz do Calvário, que é o mesmo Deus que desceu no dia de Pentecoste. Totalmente errado. O Deus da criação é o Pai. O Deus do Calvário é seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo que desceu no Pentecoste. São 3 pessoas separadamente, mas os 3 formam um Deus, chamado Deus Triuno. Monoteísmo bíblico. Existe monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é a crença em um único Deus. E politeísmo é a crença em vários deuses. Afinal, a Bíblia é politeísmo ou monoteísmo? A Bíblia é monoteísmo. Ela crê em um único Deus. Melhor, ela ensina o único Deus. Politeísmo é a crença em vários deuses. A palavra poli é muito e teísmo é Deus. Então a palavra politeísmo é a crença em muitos deuses. Mono quer dizer um, teísmo Deus, um único Deus. Então a Bíblia é a favor do único Deus, Deus triuno. É Deus em uma só divindade, em 3 pessoas. A evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina explica o Antigo Testamento. Deus falou, eis que o homem é como um de nós. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus olhou e falou, eis que o homem é como um de nós. Olha só, ele não falou que o homem é igual a mim. Não, eis que o homem é como um de nós. Quem? A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Na Torre de Babel, ele falou, desçamos e confundamos ali a língua do homem. Você entendeu? Deus não falou, eu vou descer e confundir a Torre de Babel. Não, a língua do homem. Desçamos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. A Trindade desceu para confundir a língua do homem, destruir a Torre de Babel. Na criação do homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meu irmão, não é um Deus, uma pessoa. É um Deus em 3 pessoas. Nós somos trinitarista e não triteísta. E nem unicista. Qual a diferença? O unicista ensina que é um Deus que se manifestou em 3 vezes. O triteísta, eles creem que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. Não. A Bíblia diz no Antigo Testamento, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então é um Deus em 3 pessoas. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma só divindade, em um só Deus. Revelado no Novo Testamento. Olha aí, Novo Testamento mostra a Trindade. Jesus se batizando, o Pai falando do céu e o Espírito Santo descendo em uma forma de pomba, corpórea de uma pomba. Então a Trindade está no Novo Testamento, meu irmão. No batismo de Jesus fica muito claro. Sendo Jesus batizado, veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado. E o Espírito descendo sobre Jesus. Olha aí, bem claro. E o próprio Jesus disse aqui em Mateus 28, 19, ide por todas as nações, batizando em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Jesus quem falou.
é para vocês batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus foi a favor da Trindade. Na bênção apostólica, Paulo também falou da Trindade, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o próprio Paulo reconheceu a doutrina da Trindade. Heresias contra a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade existe, é bíblica, é real, mas existe heresias. Existem heresias que torcem a doutrina da Trindade. Qual o nome dela? Unicismo. Esse movimento nega a existência da Trindade. Ele diz, não tem três deuses, não tem três pessoas, não. É uma pessoa só, que se manifestou 3 vezes. Errado. O unicismo é a crença, eles não negam a divindade de Cristo, não. Ele diz, Jesus existe, é divino, Filho de Deus. Porém, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. Aí é que está o erro. Porque o Pai é um, o Filho é o que morreu na cruz, e o Espírito Santo é que desceu no dia de Pentecostes. Mas o unicismo diz que os 3 é uma pessoa só. É uma pessoa que se manifestou em 3 manifestações diferentes. Se manifestou como Criador no jardim, se manifestou como Salvador no Calvário e se manifestou como batizador lá no dia de Pentecostes. Errado. São 3 pessoas em uma só divindade. Na Bíblia não tem unicismo. Unicismo é heresia. Unicismo, eles crêem que os 3 é uma pessoa só. E a Trindade diz, são 3 pessoas em uma só divindade. Não é difícil entender a doutrina da Trindade. É fácil, meu irmão. O que é a Trindade? É como um casal. O homem e a mulher. O homem foi trabalhar, a mulher está em casa. Mas como assim? Um está longe do outro. Um está trabalhando, está longe, e o outro está perto, está em casa. Sendo que a Bíblia diz que os 2 é uma carne só. É uma carne só, mas são 2 pessoas. Assim é a Trindade. É um Deus só, em 3 pessoas. Trindade é possível que Deus seja o mesmo em um só. As 3 pessoas da Trindade formam um único Deus. Nós não podemos cair na doutrina do triteísta. O que é o triteísta? Eles crêem na existência de 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 deuses? Não. Um Deus em 3 pessoas. Verdade bíblica. Ninguém do mundo chega à conclusão do unicismo simplesmente pela leitura bíblica. Eles entendem o unicismo, que é uma só pessoa, que não tem 3 pessoas. Errado, é heresia. O unicismo é heresia antiga na atualidade. Até hoje tem igrejas unicistas. A igreja do William Branham, um grande profeta americano, que eu pessoalmente estudei, li a vida de William Branham, um grande profeta, homem de Deus. Mas a igreja hoje dele, Tabernáculo da Fé, é unicista. Tem heresia. Não é que a igreja não é de Deus. A igreja é de Deus. Mas o ensino teológico é errado. Todas as igrejas unicistas estão erroneamente ensinando a Bíblia. O que dizer de pessoas convertidas no meio do ministério de unicismo? É o poder da palavra. Tem muitas igrejas que têm música, louvores, mas eles são unicistas. E não adianta música, louvores, tem que ter a palavra. A Bíblia é a palavra, é uma espada. O soldado na guerra, ele se ataca e se defende. A Bíblia
ela se defende e ataca. É uma espada, é diferente do escudo. O escudo é uma arma de defesa, mas a espada é uma arma de ataque e defesa. O escudo é oração. A oração nunca ataca, a oração se defende, mas a palavra ataca e defende. Jesus venceu o diabo pela palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. 3 vezes. Está escrito, está escrito e está escrito. O unicismo é condenado na Bíblia. O unicismo é condenado na Bíblia. A Bíblia não é a favor de uma só pessoa. É 3 pessoas. Na criação do homem, eu acabei de falar. Deus falou, façamos o homem. Gênesis 1 e 29. Façamos o homem à nossa imagem. Deus não disse, eu faço, eu farei. Não, ele falou, façamos. Percebe que tem um S? Façamos é plural de pessoas. É igual ele e eles. É o plural. Faço é uma coisa. Façamos é outra coisa. Deus aqui em Gênesis 1 e 29 não falou, eu faço o homem. Não, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus foi bem claro que a Trindade está em Gênesis, capítulo 1 e 29. A Trindade está em Gênesis quando o homem peca, Deus fala, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Desçamos e confundamos a sua língua ali na Torre de Babel. Então a Trindade está em Gênesis, meu irmão. Conclusão. A introdução do Credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve processar a fé. Você que é cristão, salvo em Jesus Cristo, deve professar a fé da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você que caiu nesse vídeo, está me assistindo, que crê no unicismo, que ensinaram para você assim, que você é assim, é de igreja unicista, muda sua posição em relação à Bíblia, meu irmão. A Bíblia está bem claro a favor da Trindade. Deus é triuno. O que é um Deus triuno? É um Deus em 3 pessoas. É o tema da lição aqui, ó. Deus é triuno. Lição 4, Deus é triuno. Resumindo aqui a lição. O que é um Deus triuno? É um Deus que se divide em 3 pessoas. É um Deus em 3 pessoas de uma só divindade. É isso que é a palavra Trindade. A palavra Trindade é a união de 3 pessoas distintas, separadamente, em uma só divindade. Isso é o Deus triuno. É o único Deus em 3 pessoas. Quais são essas pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Que antes da criação era Elohim, a palavra e o Espírito. Entendeu? Humanamente nós dizemos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas divinamente lá no céu, antes de haver igreja, terra, o ser humano, a criação da terra era Elohim, a palavra e o Espírito. Como diz a palavra? É lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo é logos, ou palavra. No princípio era logos, logos estava com Deus e logos era Deus. Então, meu irmão, resumindo a lição, Deus é triuno, ou seja, a união de 3 pessoas em uma só divindade forma um único Deus. Então nós não somos unicistas, que crê em um só Deus que se manifestou em 3 pessoas. Nós não somos triteístas, que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. Não, é um Deus, como eu citei aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor, o único Deus. Só tem um Deus na Bíblia. Um Deus, que ele se divide em 3 pessoas. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Essa é a lição 4 do primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de escola dominical, professor de teologia, autor, escritor e diretor da escola teológica. Eu tenho um curso de teologia e vou mostrar para vocês os livros. Se você quiser esses livros, me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo. Mostra aqui. Olha aí, pessoal. Teologia, doutrina de Deus. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Ó, história da igreja. Eclesiologia, bibliologia do Antigo Testamento. Homilética. Esses 20 livros aqui é o básico. Aí você me diz, não, eu quero o básico e o bacharel. É esses 20 com mais esses 20. O bacharel é 40 livros, é esses com mais esse. Se você quiser só o básico, é esses 20 aqui. Básico, médio, bacharel, é mais esses 20 junto com esse, tá bom? Aqui é o anel de formatura, ó. Anel fino e anel grosso, ó. Ah, pastor, eu quero comprar anel. Tem aqui anel no estoque, ó. Aqui é o canudo de formatura dos alunos, que eles se formam. Aqui é o anel para quem quer, ó. Anel fino e anel grosso. E esses livros aqui, pessoal, ó, teologia, cristologia, eles têm videoaula, tá aqui, ó. Quem quiser me chamar no WhatsApp, tá aqui, ó, o WhatsApp. Aqui é os alunos que a gente forma. Aqui é o meu canal, Pastor Josiel Saraiva Teologia. Aqui você vai clicar aqui, ó, nesse canal, Pastor Josiel, e na playlist. Quando você clica na playlist, tem todas as videoaulas, tá aí, ó. Tá aí, ó, teologia, cristologia, aula de escola dominical tá aqui, ó. Ó. Tá bom, pessoal? Então, me chama no WhatsApp quem quer os livros de teologia. Um abraço.